Olha, e a tensão no entorno de Bolsonaro e também das Forças Armadas está aumentando, isso por conta daquele inquérito da Polícia Federal que investiga a suposta tentativa de golpe de Estado que aconteceu em 2023. Isso porque a expectativa é de que o indiciamento de Bolsonaro e dos generais que estavam ali no entorno dele durante aquele período aconteça na semana que vem. Essas investigações nós dividimos aí principalmente em 3 blocos já mencionados. Vacinas e joias, a Polícia Federal já concluiu os inquéritos respectivos. No caso das vacinas, há um desdobramento já solicitado à Suprema Corte para continuação em outra investigação própria, e agora focamos nossas energias na questão do golpe e da questão da BIM. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 5 de novembro de 2024, são 8 horas da manhã. Terminam os inquéritos 4920, 4921, 4922 do STF, os ditos inquéritos do golpe. E o foco final é na ABIN e nos militares. A sexta-feira está tirando o sono de Bolsonaro. Semana passada, a Polícia Federal ventilou para a imprensa que Bolsonaro, militares e outros seriam indiciados nesta semana. Pelo visto, a afirmação em off será cumprida. Antes de irmos aos fatos, há que lembrar que, segundo o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, que você acaba de ver falando sobre o caso, diz que o que atrasou o indiciamento do Bolsonaro, além das eleições, foi o caso da BIM paralela, que tem como personagem principal Alexandre Ramagem, ex-chefe da ABIN no governo Bolsonaro. Ontem, Ramagem foi arrolado no dito inquérito do golpe e será interrogado hoje pela Polícia Federal, junto com militares que também serão indiciados, com destaque para o ex-comandante da Marinha no governo Bolsonaro, Almir Garnier. O processo está na reta final de investigações e no meio jurídico e político a expectativa é de que o ex-presidente e todos os já citados sejam indiciados no próximo dia 8, sexta-feira. Se não acontecer, da semana que vem dificilmente passa. Lembrando que, em 27 de setembro, Alexandre de Moraes deu à Polícia Federal um prazo de 60 dias para concluir o inquérito do golpe. E a corporação não só não pediu prorrogação, como já divulgou extraoficialmente que o indiciamento sai nesta semana. Detalhe, os 60 dias terminam no dia 27 deste mês. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Bom, você viu aí a matéria em vídeo, que na verdade é a transcrição dessa matéria que saiu no dia 31 de outubro. Auxiliares de Bolsonaro e cúpula das Forças Armadas esperam que a Polícia Federal indicie o ex-presidente e militares no inquérito do golpe na próxima semana. Então, a próxima semana é agora, já. Veja bem, a PF intimou ontem o Alexandre Ramagem e militares a deporem sobre a tentativa de golpe. A Polícia Federal vai ouvir na próxima quarta-feira mais militares do inquérito que apura a tentativa de golpe por parte de Bolsonaro. O ex-chefe da BIM, o deputado federal Alexandre Ramagem, vai falar hoje. O Bolsonaro é um dos investigados e a expectativa de que a definição pelo indiciamento saia ainda nesse mês. Na verdade, segundo o Metrópolis, nesta semana. A Polícia Federal vai tomar o depoimento de militares, de Ramagem de militares, na reta final do inquérito do golpe. Vamos entender, estamos falando da reta final do inquérito do golpe. A reta final é agora, é nesse mês e muito provavelmente nesta semana. Inclusive aqui você vê no processo do inquérito 4921, que é o que apura os autores intelectuais do golpe. Você veja, aqui é o inquérito e aqui é o andamento. Esse inquérito
ele começou, veja só, ele foi instalado no dia 12 de janeiro de 2023, 4 dias depois da tentativa de golpe, e teve um longo andamento. Você vê que é um processo bastante longo, de fevereiro, por aí vai, é bem longo, e agora você tem conclusos ao relator. Você tem o processo prontinho para o Alexandre de Moraes. E com isso ele recebe antes o processo, depois que no caso das joias o processo demorou para chegar a ele. Só o que falta para o Alexandre de Moraes vai ser o envio do que for apurado hoje no inquérito na oitiva do Ramagem e dos militares que vão ser indiciados também. Então a gente tem que juntar aí o Alexandre Ramagem aos indiciados por tentativa de golpe, os militares, inclusive com destaque para o comandante da Marinha também, e agora a coisa vai pegar fogo no Brasil. A gente nem bem vai sair da incendiária eleição nos Estados Unidos, que ocorre hoje, com resultado prometido para amanhã, como vamos sair disso e entrar no processo de persecução penal ao ex-presidente Jair Bolsonaro e a sua organização criminosa, que além de roubos e corrupção, ainda tentou dar um golpe de Estado no Brasil. A Polícia Federal vai interrogar hoje coronéis e general em fase final do inquérito do golpe. Veja, eu estou frisando isso porque não há mais quem negue que esse inquérito está terminando, e vai terminar agora, não é daqui um mês, não é o ano que vem, não é daqui a uma semana. A Polícia Federal vai interrogar 5 militares nesta quarta-feira. Os depoimentos serão prestados no âmbito do inquérito que apura a tentativa de golpe de Estado para impedir a posse do presidente Lula, eleito em 2022. Esse será um dos últimos atos da investigação antes do relatório final ser concluído, que acontece nos próximos dias. Não falaram semanas, falaram dias. E esses dias podem ser poucos dias. Pelo jeito serão poucos dias. Foram intimados 4 coronéis e um general do Exército que estão na mira dos investigadores por suposto envolvimento na tentativa de golpe. Nenhum deles chegou a ser interrogado até o momento. Então são novos militares, porque o Almir Garnier, o almirante, já foi interrogado, e o jornal apurou que o grupo é formado por militares da ativa. Os interrogatórios consistem em mais um embaraço para as Forças Armadas, que apesar de pressionadas por parte da caserna a defender seus quadros, têm deixado claro que respeitarão todas as determinações da Justiça. A atuação de militares na tentativa de golpe, que tem Bolsonaro como um dos seus principais personagens, é uma das frentes mais robustas da investigação da Polícia Federal. Um dos indiciados será o general da reserva Augusto Heleno, que foi ministro do governo passado. Ele chegou a ser intimado para depor, mas ficou em silêncio e desde então sumiu. Nessa terça-feira, um dia antes dos militares serem interrogados, será ouvido o Ramagem, chefe da BIM na gestão Bolsonaro, um dos investigados no inquérito do golpe. E a pedido da PGR, lá em 23 de janeiro de 2023, a PGR abriu o inquérito do golpe, que na verdade, como você vai ver aqui, é composto não são só 7 inquéritos, agora são no mínimo 8 inquéritos por causa do inquérito da ABIN paralela. E também no bojo do inquérito do golpe, aí entram também os inquéritos do cartão de vacina e o inquérito das joias. Tudo isso foi considerado, como você viu o André Rodrigues dizendo, tudo parte de um inquérito só. 7 crimes serão investigados: terrorismo, associação criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, ameaça, perseguição e incitação ao crime.
esses inquéritos, eles têm 3 inquéritos centrais. Você tem o inquérito 4920, que apurou as condutas dos financiadores e partícipes por auxílio material em relação aos atos democráticos. Os outros inquéritos investigam a responsabilidade dos autores intelectuais e das pessoas que instigaram os atos, que é o 4921, que é o que foca Bolsonaro, e dos executores dos crimes, o 4922, que não foram presos em flagrante, pois já são investigados em outro processo. Então esses são os inquéritos centrais do golpe, mas há muitos outros. O STF mandou abrir os inquéritos 4920, 4921 e 4922 para aqueles 7 crimes no dia 23 de janeiro. Mas, na verdade, lá em 2023, o inquérito do golpe já somava 7 novos inquéritos. E esse número aumentou. Que eu consigo lembrar de cabeça é o da BIM, mas eu sei que há outros. Estamos falando, há quem diga que são no total de 10 inquéritos, mas eu não tenho certeza. Eu posso falar que são 8, esses 7 mais o da ABIN. O Supremo Tribunal Federal está com 7 inquéritos abertos para investigar os atos de vandalismo. Tem o 4920, 4921, 4922 e tem o 4917, 4918, 4919 que investigam a participação de parlamentares em atos antidemocráticos. O 4923 que apura a omissão e atuação de autoridades do Distrito Federal como o governador Ibanez Rocha. Depois você tem e o Anderson Torres, né, ministro, secretário de Segurança, quando ocorreu o golpe. Depois também os inquéritos 4781, que apura a fake news, é o inquérito das fake news, o 4874, que investiga milícias digitais, e o 4879, que começou a investigar os atos democráticos ainda antes do 8 de janeiro. Eram aquelas manifestações pedindo intervenção militar. Muito bem, o Alexandre de Moraes concluiu as investigações também ontem sobre os e-mails apagados de Mauro Cid em inquérito sobre o golpe. Eles estão correndo com o negócio. Alexandre de Moraes está correndo com as investigações, porque o caso do Donald Trump, a postura do Bolsonaro, tudo isso teve um efeito contrário ao que ele esperava. Fez acelerar tudo contra ele. Como ele tem feito ameaças, essas ameaças de usar o Donald Trump para intimidar as instituições brasileiras, foi visto pelo Supremo Tribunal Federal, pelas autoridades, como uma afronta ao sistema de justiça brasileiro, e é preciso, mais do que nunca, mostrar à sociedade que ninguém pode se colocar acima da lei como Bolsonaro está fazendo. Imagine que o ministro do STF andou ventilando para alguns colunistas aí da grande imprensa o seguinte, que se permitirem que o Bolsonaro se diferencie de qualquer outro cidadão nesse caso, você vai ter uma legião de políticos aí pedindo anistia de tudo, você não pune mais ninguém nesse país. Então, realmente, a punição de Bolsonaro não é só uma questão de honra, é uma questão de sobrevivência da República. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, alega que a exclusão das mensagens de endereço eletrônico já foi objeto de delação premiada e agora tudo foi apensado ao processo e é considerado um ponto sensível do processo, uma prova muito forte, porque é o homem que acompanhava o Bolsonaro até ao banheiro. Bom, enquanto isso, a Marinha prepara o indiciamento de a Marinha vê o indiciamento de seu ex-comandante por golpe de Estado. O ex-comandante da Marinha no governo Bolsonaro, Almir Gardier, vai ser indiciado pela Polícia Federal por tentativa de golpe. Não é que pode, nem que talvez, é que ele vai. A Polícia Federal já detalhou, inclusive, o indiciamento desse militar. Ele vai ser indiciado pela Polícia Federal por tentativa de golpe
e o ministro da Defesa, José Múcio, considera que não haverá nenhuma reação pública sobre o fato e muito menos negativa. Segundo Múcio, tem avaliado a interlocutores, a Marinha, bem como o Exército e a Aeronáutica, tem interesse em distinguir os legalistas dos que cometeram crimes. Por fim, minha amiga, meu amigo, o Bolsonaro estava querendo não depor em um outro processo que vai pegar no pé dele. Eu não estou nem falando aqui, não vou nem falar, isso fica para outra matéria. Eu não vou nem falar do inquérito da CPI da Covid. Eu já fiz uma matéria semana passada e nós vamos voltar ao assunto aqui, porque ali é uma coisa extensa. A descida do Bolsonaro ao inferno está só começando, gente. Demorou porque num Estado democrático de direito as pessoas têm que ter provas contra si, e as autoridades, o sistema de justiça brasileiro trataram sob a batuta do Alexandre de Moraes de conseguir provas para sustentar um processo ou os processos contra ele. Agora ele foi obrigado, ele não queria depor por escrito, e a justiça, na verdade o STF, disse o seguinte: olha, você vai depor ao vivo e a cores no processo que investiga o ex-chefe da PRF, Silvinei Vasquez, que barrou eleitores de Lula no Nordeste para favorecer o Bolsonaro. Bolsonaro está indo como testemunha, mas ninguém duvida, minha amiga, meu amigo, que ele vai ser indiciado também nesse processo, porque o que o baixinho aqui fez foi para beneficiar ele. Inclusive o Silvinei Vasquez disse, quando ele estava preso, o seguinte: se eu estou preso, o Bolsonaro também tinha que estar, porque se eu fiz o que estão falando, foi para beneficiar o Bolsonaro. Veja só. Bom, para concluir, eu quero pedir a você que considere o que eu vou dizer agora. A Polícia Federal acaba de indiciar fuzileiro naval e irmão por ameaçarem de morte a filha de Alexandre de Moraes. A gente se lembra desse caso, faz alguns meses que isso veio à tona, e a Polícia Federal encaminhou nesta segunda-feira ao Supremo o relatório final do inquérito sobre 2 suspeitos de ameaçarem a família do ministro Alexandre de Moraes. E os detalhes dessas ameaças vieram a público à época em que a denúncia foi feita. Teve uma operação contra eles da PF, eles foram presos, e os detalhes do que eles faziam com a família do Alexandre de Moraes é uma coisa assim, eu não sei que adjetivo usar. Asqueroso não é suficiente, psicótico não é suficiente, brutal não é suficiente, covarde não é suficiente. O que fizeram com o Alexandre de Moraes e o que estão fazendo, inclusive até setores da grande imprensa, como o jornal Folha de São Paulo, que inventou um monte de mentiras, matérias que tentam criminalizar o ministro, que foram usadas para convocar aquela manifestação de 7 de setembro que deu em nada, não é? Para culparem o ministro por coisas que ele não fez e atribuindo crimes a atos normais da atuação dele contra os golpistas em defesa da democracia brasileira. Alexandre de Moraes está pagando um preço alto pela sua coragem e pela sua disposição em defender a República de uma organização criminosa liderada pelo ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e por setores do mercado financeiro, por setores do agro, por parlamentares, por banqueiros, por tudo isso. Minha amiga, meu amigo, eu peço a você um apoio muito consistente ao homem que está dobrando a extrema-direita, o neonazismo no Brasil. Palmas para Alexandre de Moraes. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu abraço para todo mundo.